Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Depois desse vídeo, vocês não têm mais desculpa nenhuma para não investir. Com menos de R$ 50, nós montamos a carteira do canal com fundos imobiliários. Vou falar desses fundos e no final do vídeo vou mostrar como é que eu fiz para comprar o passo a passo para comprar esses fundos imobiliários e mostrar a carteira. Então fique aí e assista até o final. É isso mesmo, com menos de R$ 50 nós montamos uma carteira aqui do canal. Mas antes de mais nada, pessoal, se inscreva no canal, deixa o joinha, dá o like, bate no sininho para você receber notificações de novos vídeos aqui do canal. Bom, agora antes de mais nada, os principais pontos. As vantagens e os cuidados que vocês devem ter antes de investir em fundos imobiliários ou ações ou qualquer coisa desse tipo. Vamos começar pelas vantagens. As vantagens de investir em fundos imobiliários com valor abaixo de R$ 10 ou na faixa de R$ 10 é acessível para comprar, baixo investimento, rendimentos crescentes e fácil reinvestimento. O que é isso, fácil reinvestimento? Você recebe os dividendos e com R$ 10 você compra uma outra cota. Então, isso é um fácil reinvestimento. Você vai recebendo os dividendos e vai comprando mais cotas. Agora vamos falar dos cuidados. Não é porque o fundo imobiliário está barato que ele é um fundo imobiliário bom. E outra, comprar sem analisar o fundo. Um dos grandes erros das pessoas é comprar os fundos, comprar uma ação sem antes analisar ela, os riscos, os fundamentos, as características desse fundo, a administração, como que é a gestão. Esses são pontos importantes que você tem que checar antes de comprar, olhar, rever antes de comprar. Vamos falar primeiro então do GEALG11, é um fundo imobiliário de logística que nós compramos aqui para a carteira. O GEALG11 é um fundo, como eu falei já, de logística. Ele tem mais de 82 mil cotistas, a vacância dele está em 0%, o dividend yield dele dos últimos 12 meses está de 10,51%. O último dividend yield dele do mês foi de 0,89%. Para um fundo de logística, 0,89% por mês é um valor alto e comparado com os outros fundos de logística. Um dos pontos de destaque que você precisa saber e olhar antes de investir é a taxa de administração, que está na faixa de 1%, e a taxa de performance de 20%, o que tira um pouco a atratividade do fundo. Uma taxa de performance de 20% é um pouco alto. E o benchmark dele é de IPCA mais 6%. O IPCA mais 6, mais 6,5, mais 7 é o ideal para um fundo. Outra característica legal de se olhar são o número de cotistas. Ele não tem muitos cotistas, 82k não é um número muito alto de cotista para um fundo imobiliário. E a liquidez diária dele é de 917 mil, que não é uma liquidez muito alta, mas também não é baixa, né? Na média, uma liquidez razoável. A liquidez é um ponto importante para você olhar, é um ponto em destaque, porque se o fundo não tem liquidez, quando você joga uma ordem lá, ela não pega na hora, não pega no seu valor, fica um gap de pessoas que não estão vendendo nem comprando de um valor para o outro, e isso atrapalha a negociação. Então você vai pegar um valor muito alto ou muito baixo do que você queria. Então é importante sim o fundo ter liquidez. O GEALG11, por ser um fundo barato, você consegue ver com o passar dos anos a evolução no número de cotistas, o quanto cresceu o número de cotistas no último ano. Outro ponto negativo do fundo é a quantidade de imóveis. São só 5 imóveis que ele administra. Ele está distribuído na região Sul, Sudeste e Nordeste. O reajuste dos aluguéis é pelo IPCA. A maior parte da receita dele é do Rio Grande do Sul, 41%, e Bahia, 35%. É outro ponto negativo também, que se um dos inquilinos sai, esse, por exemplo, do Rio Grande do Sul, já são aí 41% a menos de rendimento no fundo. O que quebraria o fundo, que faria uma corrida aí geral de pessoas vendendo essas cotas. Como nem todos são flores nos fundos, o GEALG11 só tem 5 imóveis, o que é muito ruim, que se algum inquilino sai ou desocupa algum imóvel, esse fundo vai ter uma corrida de vendas de cotas, o pessoal vai vender as cotas, vai sair desse fundo, porque ele vai ter uma queda na receita, nos dividendos muito alta. Mas aqui o canal pegou esse fundo para diversificar. A maioria dos fundos baratos, abaixo de R$ 10, são fundos de papéis, mas eu não vou colocar só fundo de papel na carteira. Você precisa diversificar, você precisa colocar fundo de logística, um fundo de shopping, um fundo de papel, um fundo híbrido. Sim, é bom diversificar. É bom também para comprar esse fundo, para ter uma diversificação maior, você tem que colocar mais dinheiro, porque esses fundos são mais caros. Mas aqui o intuito da carteira é montar uma carteira legal com menos de R$ 50. Então eu coloquei o GEALG11 de logística e vou mostrar mais alguns fundos para vocês. Vou mostrar agora um híbrido, por exemplo, que é o Kisu. Como eu falei, ele é um fundo de papel, ele tem mais de 124 mil
cotistas, a gestão dele é ativa, o dividend yield dele nos últimos 12 meses é de 10,87. O dividend yield dele do último mês foi de 0,91. Aqui são alguns fundos que o Kisu tem na carteira, que ele está posicionado, a maior parte dele está no HGRU11, tem 4,1%. Agora, por setor, a maior parte é em papel, 32,6%, galpões 23,3%, shopping 13,5%. Por classe de ativos, renda fixa 2,3% e cotas de FII 97,7%. Esse fundo aqui, Suno, ele tem por objetivo seguir a carteira teórica de referência da Suno 30 de FIIs, que é um índice que a Suno cria como referência de bons fundos imobiliários aí para atingir uma meta de retorno. Outro fundo que vale destacar, que o volume negociado dele diário, a liquidez é de 706 mil, a média. É importante destacar que o Kisu não tem uma liquidez muito alta, também não tem uma liquidez muito baixa, ele está ali na média. O Kisu é um FOF, é um fundo que investe em outros fundos. Então, para você que está iniciando, é legal você procurar esses FOFs, porque esse fundo, ele vai lá, compra outros fundos imobiliários e faz esse giro de carteira, vende, compra para você. Então você não precisa ficar se preocupando muito, ele faz esse giro para você. Então é um dos fundos indicados bem legais aí para quem está iniciando na renda variável de fundos imobiliários. Nosso próximo fundo é o Max Renda, o MXRF11. É um fundo do segmento híbrido, ele tem mais de 977 mil cotistas, é o fundo que mais tem cotistas na bolsa. O portfólio dele é bem diversificado, tem indústrias, residencial, shoppings e outros. O dividend yield dele dos últimos 12 meses foi de 11,28%. O dividend yield dele do último mês foi de 1,01%. A maior parte do investimento está em CRI, a maior parte está indexado a IPCA e 37% ao CDI. E como eu já citei, ele é bem diversificado nos setores da economia. O MXRF11 também investe em outros fundos imobiliários, como os fundos de fundos. O MXRF11 é o maior fundo imobiliário do Brasil, é o que tem o maior número de cotistas, tem alta liquidez diária. E é por isso que ele está aqui no canal, que ele está na faixa dos R$10, está barato, paga bons dividendos. E eu botei aqui no canal, nosso próximo fundo imobiliário, na verdade é um FIAGRO que investe no agronegócio, o SNAG11. É do segmento agro híbrido, ele tem mais de 66 mil cotistas, então a gestão é ativa. E o dividend yield dele é bem alto, de 13,65%. Em setembro ele pagou 0,98%. A exposição dele, 98% é em soja, o indexador dele, a maior parte é em CDI, menor 8% no IPCA. Dos ativos dele, 89% está em CRA, que é Certificados Recebíveis Agrícolas, 8% em imóveis. Esse fundo tem 4 imóveis, a maior parte dele é exposto à soja. Um desses imóveis é o Primavera do Leste, é o Centro de Distribuição e Unidade de Beneficiamento de Sementes. Outro imóvel rural que fica em Sorriso, no Mato Grosso, Centro de Distribuição, também cadeia produtiva de soja. O SNAG11 está na carteira do canal porque ele está na faixa dos R$10, é um bom fundo imobiliário, ele é híbrido, ele tem imóveis físicos, você pode ir lá, você pode olhar, ele está lá, se sair o inquilino você aluga para outra pessoa e ele também investe em papéis, em certificados recebíveis, que traz um bom retorno. Bom, o nosso próximo fundo imobiliário é um fundo também híbrido, que é o VIF11. O VIF11 é um fundo de papel, ele tem mais de 6.500 cotistas, a gestão é ativa e o dividend yield dele dos últimos 12 meses foi de 9,83%. No último mês ele pagou 0,87% de dividend yield, o que não é nada mal. O volume financeiro, a maior parte dos rendimentos vem de FIIs e a outra parte de CRIs, que são certificados recebíveis imobiliários. A maior parte do investimento está em outros fundos imobiliários, 60 milhões e meio e 11 milhões em CRIs. Ele está bem diversificado, pulverizado também em shoppings, recebíveis, logística, office, que é o ideal. Está bem diversificado, não está exposto só a um segmento da economia. Aqui alguns fundos que ele está exposto, grande parte dos FIIs é de tijolo, que é o que eu falei. O imóvel está lá, é um ativo financeiro, se o inquilino sair, aluga para outra pessoa. E os outros 32% estão na estratégia de CRIs, fundos de papel. Aqui são alguns CRIs da carteira. O maior deles, que tem maior concentração de investimento, é em São Gonçalo, é um shopping center. Está indexado a IPCA mais 5,6%. Vencimento dezembro de 2034. O VIF11 está na carteira do canal porque ele é um fundo que está abaixo dos R$10. É um fundo bem diversificado em vários setores da economia e é por isso que ele entrou na carteira. Bom, nosso próximo fundo eu tentei comprar ele, não conseguiu, não sei o que está acontecendo hoje. Joguei a ordem, mas ela foi rejeitada. Joguei de novo, ela foi rejeitada, que é o WHGR1. Ele é um fundo híbrido, ele tem mais de 9.800 cotistas, a gestão dele é ativa.
e o dividend yield dele dos últimos 12 meses é de quase 12%. Ele pagou um dividendo de 1,04 no mês de setembro. O valor de mercado da cota dele hoje está em 9,74. O valor patrimonial da cota é de 9,93. O valor patrimonial do fundo é de 249 milhões. A estratégia de alocação é 83,5% em CRIs, 14,5% em FI e 4,4% permuta. A maior parte dos CRIs está exposto ao IPCA, mais 8,41%. Destaque de um dos CRIs do fundo vai para a Arena MRV, que é a arena do Atlético Mineiro. Esses são alguns FIIs que eu escolhi para a carteira do canal. Todos os meses agora eu vou começar a investir nessa carteira. Vou postar aqui no canal todos os meses as alocações que eu fizer, os novos FIIs que eu forem comprando. Vou postando aqui para vocês irem acompanhando. E eu estou mostrando aqui como é que é o passo a passo para montar a carteira do canal. Como é que eu fiz para montar. Eu escolhi o C6 Bank para montar essa carteira, porque na XP e na Inter, que eu gosto de usar, eu já tenho meus investimentos lá e eu não quero misturar, eu quero fazer uma coisa separada aqui para o canal, por isso que eu escolhi o C6. É muito simples, vocês vão lá no C6, no C6 Invest, não é nenhuma propaganda pessoal, não é nenhum jabá, eu não estou ganhando nada para divulgar o C6, eu só escolhi o C6 também pela facilidade e porque não tem nenhum investimento lá, então vou montar uma carteira do canal lá. Então vocês vão lá, vão no C6 Invest, renda variável, digita o ticker do fundo imobiliário, que é o nome do fundo imobiliário, MXF11, FI, VIF11, e vocês digitam lá, vai para a telinha de comprar ou vender, vocês selecionam a quantidade de cotas que vocês querem comprar e cliquem em comprar. Vocês também podem escolher o valor, de repente vocês querem comprar no valor mais para baixo, vocês estão apostando que a cota vai cair. Naquele dia, vocês põem o valor menor, que se a cota cair, vai pegar aquele seu valor, talvez ela suba, talvez ela continue caindo, talvez ela se mantenha ali. Mas é legal vocês ou comprar no mercado, quer comprar no mercado, você joga a ordem e vai comprar aquele fundo imobiliário no preço que ele está atualmente, naquele momento que você jogou a ordem. Você pode jogar uma ordem para cima, uma ordem para baixo, o valor que vocês quiserem. É muito simples, pessoal, não tem dificuldade nenhuma, é bem fácil, é bem tranquilo. E outra coisa também, por que eu não coloquei ações nessa carteira? Porque as ações, boas ações, elas têm um valor um pouco mais alto. Uma ação que eu gosto, que é de energia, uma ação de saneamento, uma ação de banco. Então são ações que custam um pouco mais caro, que eu optei para não colocar agora, mas quando eu for fazer um investimento maior, sim, eu vou incluir ações para a gente diversificar, vou incluir outros fundos imobiliários para diversificar a carteira, não ter a carteira só exposta à maior parte de FIIs de papel, ou agro, ou esse tipo de coisa. Tem que diversificar, tem que investir em várias cadeias, em vários segmentos, para vocês não perderem dinheiro, que se um segmento cai, o outro se recupera, e assim vai, então você não perde tanto dinheiro. Então você tem que sim diversificar. E eu não queria colocar alguma ação porcaria aqui. Eu gostaria de colocar ações com foco em dividendos, ações que pagam dividendos. Então sim, essas ações custam mais de R$10, não conseguiria montar uma carteira legal, saudável, com menos de R$50 colocando ações. Então por isso que eu optei por não colocar ações nesse vídeo, nessa carteira do canal. Mas eu vou colocar mais para frente sim. Vou mostrar aqui o porquê que eu coloquei, os fundamentos, mostro para vocês. Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal, bate no sininho, é muito importante aqui para o canal que vocês se inscrevam. Tem vídeo meu legal falando da XP, da Inter, alguns meios, alguns jeitos que vocês têm lá para vocês ganhar dinheiro lá, usar a XP e a Inter para vocês economizarem dinheiro. E economizando dinheiro, sobra o dinheirinho no final do mês para vocês investirem em fundos imobiliários e em ações, que é importante, pessoal. O importante é você ter disciplina, vocês todos os meses juntarem dinheiro, guardar R$50, que seja R$50, pessoal, para vocês investirem. Todo mês vocês investirem, o importante é investir. Esse aqui é o foco do canal. E deixa aquele like, pessoal, não se esqueça, deixa aquele like. Quero destacar também, pessoal, antes de encerrar o vídeo, que esse movimento de queda da B3, dos fundos imobiliários, isso aí reflete muito o que está acontecendo lá fora e aqui dentro.
a taxa de juros americana subindo, a inflação subindo por lá, e tal, obrigando o Fed a subir as taxas, faz com que as pessoas saiam da renda variável, vão para a renda fixa no mercado forte, que é o americano, no mercado seguro, que é o dólar. Então faz esse movimento de queda das ações aqui, todo esse movimento global, a guerra acontecendo, alta dos combustíveis, toda essa incerteza faz as pessoas fugindo da renda variável. Talvez essa seja uma oportunidade de entrar, mas se a coisa ficar pior lá fora, pior aqui na economia, sim, pode piorar mais ainda. Então, fica aquele recado pessoal de vocês que estão pensando em entrar na renda variável. Fica então essa dica do cenário global, como é que ela está. O cenário interno também não está dos melhores. Aí o balanço agora e o Brasil teve uma queda na arrecadação. Então, isso daí está refletindo que a política econômica, essa política de você só criar taxas, só criar imposto, não é uma política saudável. Isso aí afugenta investidores, isso aí afugenta o investimento, afugenta os compradores. Então, quanto mais imposto, menos você arrecada. O ideal é você diminuir os impostos, e você consegue, e as pessoas, a economia movimenta, as pessoas consomem mais, e você arrecada mais. Então, eu acho que essa política econômica interna teria que melhorar. Também não é só isso que vai fazer diferença. Esse problema lá fora de guerra, a taxa de juros nos Estados Unidos, também está interferindo muito, fazendo todo esse pessoal fugindo da renda variável. Então fica também esse recado para o vídeo.